Natália, você está acompanhando o clima político em Catanduva? Vixe, tá quente o clima, hein? Virou climão, né? Virou climão. Vamos perguntar ao nosso convidado de hoje. O que ele tá achando do clima político Sim. aqui de Catanduva, Eu nem né? vou pular o frio e o morno. Eu vou perguntar para o Dr. Newton se ele está quente ou se ele já ultrapassou a temperatura. Está quente que nem no inferno. Apesar de não ter ido ainda para o inferno, mas tá, eu imagino Ninguém que quer ir para lá. para lá. Mas imagino que está muito quente. Isso, E maldoso. Isso relacionado a um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara Municipal e já foi sancionado, inclusive, pelo prefeito Padre Oswaldo, e que atinge os empresários, as empresas, melhor dizendo, e são as categorias advogados, Médicos e os dentistas. dentistas. É um projeto do prefeito. Um projeto do prefeito. Antes de responder a pergunta de vocês, eu quero dizer uma coisa. Toda vez que tem aumento de impostos, tem aumento de desemprego. Guarde bem isso que eu estou falando. Toda vez que tem aumento de imposto, tem aumento de emprego e diminuição de renda. Tem uns que afirmam outra coisa, que tem problema, que isso também traz problemas familiares. Mas, voltando à lei que aumentou, que o padre aumentou os impostos das empresas de advogados, de médicos e de dentista, a população precisa ficar de antenada. Por quê? Porque hoje o padre está aumentando maldosamente, na minha opinião, o imposto dessas categorias profissionais. Amanhã, o padre poderá aumentar o seu imposto. Quem pode garantir que ele, no afã de aumentar a arrecadação, não vai aumentar o IPTU da sua residência, não vai aumentar a taxa de água, não vai aumentar a taxa de lixo e as demais taxas da prefeitura? Ele pode vir, o padre, e dizer que não vai aumentar. Mas eu, particularmente, tenho o direito de não acreditar. Porque o passado recente do padre não permite ele dizer que não vai aumentar. O passado já o condena. Então, o recado político que deixou o clima político quente à beira do inferno é esse, que os internautas têm que ficar de antena ligada e não permitir que nenhum tipo de imposto seja aumentado na nossa cidade, e nem taxa. Nós temos que dizer não para o aumento de imposto, porque o aumento de imposto é aumento de desemprego, é desintegração da família e diminuição de renda. Seja ele no município, seja ele no Estado, seja ele na União. Essa é a mensagem que eu estou mandando para vocês. Só lembrando que o ISS é municipal, né? E, assim, a população está cansada de aumento de imposto, né? Aumentar aí o ISS, que é o imposto sobre serviços, né? Para essa categoria, essas categorias, né? Só lembrando até, Marcão, que Catanduva cresceu muito na área da saúde, né? A gente vê muitos médicos, muitas clínicas, né? A gente vê aí Catanduva é referência de saúde, então tantos médicos que deixam eles vêm fazer faculdade aqui, conheço muita gente que saiu de outros estados fazer faculdade aqui na FAMECA e que ficam aqui, permanecem aqui e agora são surpreendidos, né? Foram surpreendidos aí com esse aumento. Não tenha dúvida. Essa nova lei que entrou em vigor, antes, esses profissionais pagavam no carnê. E agora vão pagar de 3% a 5%, sobre o faturamento
das empresas de odontologia. Cresceu muito empresas médicas, mas cresceu muitas empresas de odontológicas e de advocacia. Também tem muito crescimento. Antes não se falava em empresa de advocacia. A advocacia era uma coisa mais artesanal. Hoje tem grandes empresas de advocacia que, de repente, esse valor representa um novo sócio dentro da empresa. E a empresa poderá demitir pessoas, poderá não contratar mais, e os sócios também vão diminuir os seus gastos no comércio, e é por isso que gera desemprego. E aí, não contentes, então, com esse aumento aí do imposto, alguns advogados entraram com uma liminar na Justiça. Perfeitamente. Aqui, parabéns, eu quero deixar parabéns para o escritório Rossiberto, que ingressou com um mandado de segurança na Justiça e conseguiu uma liminar suspendendo a lei. Porque a lei, além de ser maldosa, eu vou repetir, lei maldosa, ela foi mal elaborada pelo Executivo Municipal de Catanduva. Doutor Newton, com essa suspensão, quais são os próximos passos? Essas cobranças não poderão ser realizadas. Por quê? A lei estava escrito no texto dela que ela entraria em vigor na data da publicação. O projeto de lei voltaria para a Câmara para ser readequado? Ele teria que voltar para a Câmara para ser readequado. Isso depende também, logicamente, do entendimento do juiz. Não, o juiz já concedeu a liminar, mas os princípios que não foram observados na lei, eles são princípios universais. Lei tributária tem um entendimento. No mínimo, ela vai entrar em vigor daqui a 90 dias. No mínimo. Ainda tem dois princípios. Esse é um princípio básico, certo, correto. Agora, tem outros dois princípios que estão em discussão também. Um é o princípio da anualidade e o outro princípio é o da anterioridade. Então, o primeiro princípio é de 90 dias e os outros dois da anterioridade e da anualidade. Então, ela foi mal elaborada. E eles já estão cobrando, porque eu fui emitir uma nota fiscal do meu escritório e já saiu o ISS lá. Então, o juiz já deu essa liminar. E vou dizer mais. Existe uma grande discussão e tem várias decisões a favor dos advogados que não pode cobrar o ISS sobre faturamento, mas sim sobre o carnê, que é um valor correto, que é um valor que os advogados pagam contente, mas não é justo aumentar impostos de hipótese nenhuma. O Brasil é um dos países que mais paga impostos no mundo. E o problema disso, não dá nada em troca. Saúde de péssima qualidade, educação de péssima qualidade, o imposto alto. Culpa de todos os políticos, sem exceção. Culpa de todos os políticos, sem exceção. Então, nós temos que dizer não para o aumento. Amanhã, se for aumentar o IPTU, nós temos que dizer não. Se for aumentar a água, nós temos que dizer não. E se for aumentar qualquer tipo de impostos, nós temos que dizer não. A população tem que estar unida contra qualquer aumento de imposto. Doutor Newton, muito obrigado pela sua participação aqui no Clima Político e vamos aguardar, então, os próximos capítulos que, logicamente, interessam à classe dos médicos, dentistas e advogados. Como o doutor falou, hoje a classe deles que está sendo afetada, amanhã pode ser a nossa ou a de tantas outras aí, né? Exatamente, a gente precisa estar atento e cobrar, né? Então, doutor, muito obrigada pela participação no Jornal Conecta, uma ótima noite.